Amém, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, que deleite, que banquete, Senhor Pai, é para os corações regenerados, quando podem se juntar, Senhor Pai, a todos os outros, para cantar a beleza, Senhor Deus, que é a coisa mais cara das nossas almas, dos nossos corações, que é o Teu Filho. A nossa oração contínua é a oração do apóstolo Paulo, Deus, que cada um dos Seus filhos seja fortalecido no homem interior pelo Teu Espírito Santo, para estarmos arraigados e fundamentados, Senhor Pai, juntos, ó Deus, para conhecermos junto com todos os santos, ó Deus, a altura, a largura e a profundidade do amor do Teu Filho, que excede a todo entendimento. O que quer dizer que nossas mentes sempre, Senhor Pai, estarão muito longe da plenitude, porque excede todo entendimento esse amor infinito, essa beleza infinita, mas nós queremos, Senhor Pai, conhecer com todos os santos parte disso nesta noite. E nós sabemos, Senhor Pai, que só palavras não penetram o coração do homem, não penetram, Senhor Pai, os lugares mais profundos, onde estão as fontes da vida, que Tu chamas de coração, Senhor Pai, onde nossos desejos são formados, onde nossos deleites são realmente sentidos. Nós dependemos totalmente do Teu Espírito, Senhor Pai. Sem Ele, ó Deus, o homem que ouvisse as coisas mais profundas da boca do Teu próprio Filho, como aconteceu, ó Deus, nada teria a não ser escuridão em seu ser. Então, Senhor Pai, todos nós aqui apenas vasos de barro, toscos, ó Deus, nos alegramos porque Tua palavra diz, Senhor Pai, que foi do Teu agrado colocar esse tesouro infinito em vasos assim, em vasos, Senhor Pai, em que por serem apenas vasos de barro, toda a beleza e excelência está no tesouro que está neles, Cristo em nós, Deus, a esperança da glória. Nos dê, ó Deus, um vislumbre da Tua glória nesta noite, quando vamos cear, que nós possamos todos juntos, Senhor Pai, estar realmente firmados, ó Deus, sermos pessoas sólidas em suas convicções, profundas em suas afeições e determinadas, Senhor Pai, a nada querer saber neste mundo, a não ser Cristo este crucificado, e espalhar isso por todos os lugares onde Tu nos envia, como, Senhor Pai, ó Deus, portadores da boa notícia do Evangelho. Faça isso por amor de Cristo, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Hoje eu queria continuar falando sobre mais um aspecto da vida cruciforme, mas normalmente esses sermões são mais longos. Hoje nós temos Santa Ceia, né? Então hoje eu mudei hoje depois do almoço, então o que eu vou falar, mas quero apenas um olhar, né? Um vislumbre da beleza de Cristo, da qual nós participaremos junto da mesa do Senhor. Em Apocalipse 22, a partir do 3 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição. É inacreditável pensar nisso, não é? A maldição está em todo lugar no nosso mundo. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e o verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Esse é o fim, não é? Maravilhoso. Mas lá no início de Apocalipse, nos dá, aqui diz que nós vamos ver a sua face. E o início, já lá no final do livro de Apocalipse, no iniciozinho, nos dá um pequeno vislumbre disso. Porque João, em Apocalipse 1, a partir do 9 até o 20, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Nós pensamos nisso. João, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, mas agora ele está vendo Jesus em glória, não é?
que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, ao meio-dia. E eu, quando vi, eu caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Um dos princípios mais importantes que norteiam tudo que eu já preguei, todos esses anos, vem de um lugar da Bíblia, que é 2 Coríntios 3,18. Norteia tudo que eu já preguei, e tudo que eu pregarei ainda, se é que eu vou pregar mais alguma vez depois do dia de hoje, nós não sabemos nunca se temos um amanhã neste mundo, que é 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é o princípio. Você vê por que eu não perco nenhum tempo ensinando nada sobre o humanismo secular? Porque nós somos transformados ao contemplar a face de Cristo. É assustador alguém achar que realmente a igreja precisa de alguma coisa a não ser de Cristo, de contemplar sua face, de olhar para Ele. E não há nada no pensamento humano que ajude outros seres humanos a contemplar Cristo, se deleitar em Cristo. Enfim, então o princípio é esse: a verdadeira mudança do evangelho no caráter de uma pessoa vem de um olhar fixo e constante em Cristo. Se você não está olhando para Cristo assim, não espere ajuda da Bíblia. Ela não vai te mudar, nem te transformar. Se você vai à Bíblia com seus olhos fixos no seu casamento, vai na Bíblia com seus olhos fixos em seus problemas, vai à Bíblia com seus olhos fixos naquilo que você deseja, então você não é mudado, então nada acontece. Então quando você se vê em todas as situações da vida, você vai estar tão desesperado quanto o mundo, porque você nunca foi de verdade à Bíblia, Todos nós, os homens regenerados, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus. Então o princípio é esse: a mudança do evangelho no caráter de uma pessoa vem de olhar fixo e constante para Jesus Cristo. Os hinos têm que fazer as pessoas olharem fixamente para Jesus Cristo. Nossas orações, nossa pregação e nosso pensamento diário, contínuo, deve ser isso. Nós devemos olhar tudo através desse olhar fixo em Cristo. Contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados em sua imagem. Ou seja, se eu não contemplo a glória dele, eu não sou transformado em nada. Mas se eu contemplo, eu também estou sendo transformado num homem melhor, num homem mais maravilhoso. Eu estou sendo transformado à sua imagem, é algo muito maior. E nós nos tornamos como o que nós
estimamos o suficiente para passar tempo focado. Hoje, quando comecei, eu li um trechinho de um sermão de um puritano, né, que fala que você devia olhar para o avarento, para o homem que ama o dinheiro, e se Jesus é seu tesouro, é assim que você vai... um homem faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, ele acorda cedo, ele faz qualquer coisa a vida inteira. Ele estava nesse longo sermão falando, usando todas as coisas que o homem que ama o dinheiro faz, dizendo: Jesus é teu tesouro, é assim que está sendo. Então nós nos tornamos como o que nós estimamos o suficiente para passar tempo focado. Nós temos a capacidade de passar tempo focado no que nós estimamos. É por isso que os cultos estão encolhendo e o entretenimento ficando enorme no mundo, porque as pessoas, elas não se cansam do que elas amam, não se cansam. Elas querem mais, elas queriam um eterno feriado para, se entreter. Não nós, não é? Nós nos tornamos como o que nós estimamos o suficiente para passar tempo focando. O nosso mundo diz ver para crer. Mas o texto aqui, Paulo diz que ver é estar se tornando. O que você vê? No que seus olhos estão fixados, é nisso que você está se tornando. Você se torna como o que você vê, o que você realmente contempla, o que captura sua atenção. E a implicação disso para a pregação é que, se eu apontar para nós como igreja, para sermos transformados de um grau de glória para outro, para tornar-se mais e mais como Cristo, então eu devo colocar diante de vocês apenas Cristo. Se colocar um pouquinho de mim, um pouquinho do pensamento do mundo, então isso já não muda vocês em nada, absolutamente nada, é inútil. Eu só tenho uma coisa para colocar diante de vocês: Cristo. Vocês só têm uma coisa para fixar os olhos de vocês: Cristo. Por isso que o Evangelho, ele transforma o jovem, o velho, o casado, o solteiro, o que tem filho, o que não tem filho, a estéril, a viúva, não importa. Não é dividido em segmentos, o branco, o preto, o amarelo. Nenhum dos traumas, nenhuma das histórias dos nossos antepassados nos definem. Infelizmente, você vê os cristãos falando sobre o que aconteceu há 500 anos atrás, que está definindo eles hoje. Estranho. Só uma coisa nos define: a cruz. Não importa, mas é que eu sou de uma família, ou eu sou de um povo. De todas as tribos, línguas, raças, nações, Deus chama um povo, e para esse povo tudo o que faz eles serem diferentes é contemplar em Cristo. Não importa que tribo, que língua, que nação, qual é a história deles. Nós precisamos ver Jesus. O último que nós cantamos é: quão lindo és. Nós precisamos. Alguém me pergunta assim, sobre qualquer problema: o que eu mais preciso nesse problema aqui, pastor? Meu casamento, meu trabalho. Você precisa ver mais Jesus. Nós precisamos ver Jesus. A coisa sobre Cristo que precisamos muito ver em 2021. Precisamos de uma perseverança de Cristo em face da aflição. Quando você fica olhando a Cristo, você não está olhando para assim, não é uma coisa, não é misticismo. Você está contemplando a perseverança de Cristo sobre a aflição, e você fica com seus olhos fixos na beleza dele, em perseverar na aflição. Sabe o que a Bíblia diz? Que você é transformado em alguém que persevera na aflição. Você vai sendo moldado ao que ele é, de um grau de glória para outro. Então, quando eu não sei lidar com a aflição, você precisa olhar para Cristo. Olhar para Cristo, você precisa olhar para ele sobre a aflição. Você precisa fixar os seus olhos na perseverança de Cristo na aflição, por causa de tudo que Deus é. E quanto mais você olhar para a perseverança de Cristo na aflição, mais você vai perseverar na aflição. Porque o Espírito Santo, quando você vê essa beleza, quão belo é Cristo perseverando na aflição. Quando você faz isso, o Espírito Santo te transforma de um grau de glória para outro grau de glória, em alguém que persevera na aflição. Em 2021 nós precisamos de uma energia, de um poder de Cristo em face das pressões que destroem ou nos fazem acovardar. Nos destroem e nos fazem acovardar. Então você começa a olhar para essa beleza dele, nunca se acovardou, não é? A Bíblia diz que ele mostrou na sua face a firme determinação de ir para Jerusalém e morrer. Você viu como um amigo dele disse: pensa em você, não sofra assim não, será que não é um exagero? Se poupe. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Você
Você vê essa energia, esse poder em face das pressões. Não é maravilhoso? Não é, uma parte da face de Cristo linda? O que o Espírito diz é que quando você fica olhando para isso, se deleitando nisso, Ele começa a fazer você alguém assim. Em face às pressões, uma pessoa que não se acovarda. Você foi levado de um grau de glória para outro grau de glória em se parecer com Ele. Assim, nós precisamos olhar a sabedoria de Cristo em face à complexidade da vida. Havia toda a complexidade da vida pressionando Jesus. Em vez de ele ficar totalmente perdido naquilo, você vê a sabedoria dele. E essa é uma das suas belezas, que nós ficamos com nossos olhos fixos para a sua beleza em meio da complexidade. Então você não vai pensar, a vida é muito complicada, eu não consigo. Não, você precisa olhar para Jesus. Você precisa gastar tempo olhando para a beleza dele, a beleza da sabedoria dele em meio à complexidade da vida. As pessoas que estavam à sua volta, Pedro não era igual Tiago, não era igual não sei quem, as pressões que vinham de fora, as pessoas que vinham da família, a vida dele estava cercada por todas essas coisas. Ele era tão sábio. Você não acha essa beleza, essa perfeição dele incrível? Então, fique olhando para ela. Pense sobre ela, deixe ele entrar no seu coração. E sabe o que a Bíblia diz? Que você vai ser mudado de um grau de outro para outro grau, nessa sabedoria em meio à complexidade da vida. Nós precisamos da estabilidade de Cristo no meio das rápidas mudanças. Um dia, tem pessoas que estão muito bem numa situação e estão péssimas na outra, né? Um dia a multidão estava gritando para Jesus, Hosana, Hosana. Ele podia, aquilo ser a base dele, né? Mas aí uma semana depois as pessoas gritaram, crucifica, ele ia ficar perdido, ele ia ficar sem saber o que fazer. Tudo mudou, pastor, agora não sei mais. Entende? Não, mas nós precisamos da estabilidade de Cristo no meio das rápidas mudanças. Há uma beleza tão grande em como, quando as coisas mudam completamente, queriam fazer ele rei, daqui a pouco estão esbofeteando ele, dizendo, salve o rei dos judeus, batendo na cabeça dele, arrancando sua barba, e ele estava lá, estável, ele estava estável. Você não acha isso, você não vê essa beleza, e só ela podia, você gastar sua vida olhando para ela? Quando essa beleza, dessa estabilidade de Cristo tem minhas mudanças contínuas ao seu redor, te encantam. A Bíblia diz que Deus te muda de um grau de glória para outro grau de glória, nessa estabilidade. É assim que você vai ganhando, você vê sabedoria, estabilidade. Nós precisamos da garantia da sua autoridade soberana, em uma cultura que corre mais e mais longe da verdade. Jesus nunca se afastou da verdade, não importava as consequências. Ele disse para Pilatos assim, eu vim dar testemunho da verdade. Ele disse isso para os judeus, disse isso para os fariseus, a verdade era tudo para ele, eu vim dar testemunho da verdade. E quando você olha essa autoridade, não é? Nós precisamos dessa autoridade da verdade dominando as nossas vidas. Jesus não se afastaria 1 milímetro da verdade de Deus, por qualquer razão que fosse, nem diante de Pilatos, nem diante do povo. Certa vez, em João 6, ele está pregando e ninguém gosta. Ele começou a falar muito sobre a soberania de Deus, e começou a falar sobre as coisas que as pessoas não gostaram do que ele estava dizendo, e foi todo mundo embora. E ficou só os discípulos. E você espera agora, nós temos que ser sábios, né? Quando todo mundo vai embora, nós temos que dar um jeito. E Jesus perguntou assim para os discípulos, e vocês? Não vão embora também? Como quem diz, essa é a verdade, ela não vai ser mudada. Vocês vão embora? Essa beleza dele não te encanta? Não te encanta o fato dele não pensar, só ficou 12, que só ficou um grupinho, a multidão já foi embora, eu vou ficar sozinho, como é que vai ser? Esse mundo odeia a verdade, esse mundo diz que não existe verdade, faz esse jogo hipócrita, né? Isso te balança, você fica confuso, com medo de ficar firme, vão te dar nomes por causa disso. Não é exagero dizer que nós precisamos de Cristo presente à nossa visão e para a nossa comunhão mais do que qualquer outra coisa.
Se eu quero ser estável, eu preciso olhar para a estabilidade de Cristo. Se eu quero ser sábio, eu tenho que olhar com os olhos fixos para a beleza da sua sabedoria. Se eu quero ser obediente, eu tenho que gastar tempo olhando para a beleza. É isso que é manter os olhos fixos em Cristo. É isso que Paulo está dizendo, que nós contemplamos Ele com o rosto descoberto. E quando vemos essas belezas, eu podia dizer quantas belezas aqui, a gente podia passar. Eu falei que eu ia falar mais rápido, né, hoje, por causa da ceia. Mas imagina se eu pegasse cada beleza do caráter de Cristo e ficasse com os olhos fixos ali, a sua paciência, a sua longanimidade. Você vê que Jesus é o único que é o Filho eterno de Deus. Mas você já viu como Jesus fala com o Pai? A reverência dele não te encanta, não te deixa espantado. Ele é igual ao Pai, de todas as formas que você possa imaginar. Mas ele sempre fala assim, Pai Santo. Sempre que ele fala Pai, ele traz essa Pai Santo. Ele tem um prazer em obedecer. Ele diz, fazer a vontade do meu Pai é minha comida e bebida. A obediência dele não é a beleza inimaginável, maravilhosa, nele sendo Deus. Isso não te encanta? Você quer ser obediente? Gaste tempo encantado com a obediência dele. Só isso nos muda. A lei não nos muda, o Evangelho nos muda. E o Evangelho faz nossos olhos ficarem fixos em Cristo. É por isso que nós ficamos com a nossa palavra, com a Bíblia aberta, não é? Então não é exagero dizer que precisamos de Cristo presente em nossa visão e para a nossa comunhão, mais do que qualquer outra coisa. Em 1 João 3,2 diz assim, amados, agora nós somos filhos de Deus. Ele ainda não manifestou tudo o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Não é maravilhoso? Quando nós o contemplarmos perfeitamente, aqui nós estamos mudados por contemplá-lo, e depois quando nós contemplarmos perfeitamente, então nós seremos perfeitos. Na medida em que podemos vê-lo agora, nós somos transformados na sua imagem. Não é a perfeição, porque nós não vemos perfeitamente, mas é uma mudança contínua, é um encanto. Quando ele vier para ser visto em toda a sua glória, a nossa transformação então será concluída, nós seremos glorificados, e tudo isso acontece por causa de vê-lo, olhando firmemente, fixamente para o autor e consumador da nossa fé, ou com o rosto descoberto, contemplando assim, que não é você ficar lá na sua casa sem saber para o que está olhando, tentando imaginar alguma coisa. Você começa a olhar para as belezas, a beleza da sua obediência, a beleza da sua serenidade quando tudo muda, e enfim, as nossas necessidades aqui no meio de 2021 não são primariamente financeiras, físicas, relacionais. Não. Nossas necessidades são espirituais. Quanto menos você vê de Cristo, mais todas essas coisas são um problema insolúvel, porque é assim para todos os homens. Precisamos ser o tipo de pessoas que irradiam a beleza e a verdade e o valor de Cristo, e não há outra maneira de irradiar isso, Paulo diz, refletindo o que nós estamos vendo. Precisamos ser como luzes brilhando num lugar escuro, que significa que nós precisamos ficar tempos e tempos contemplando Cristo, para que a sabedoria dele em nós ilumine a ignorância do homem sem Deus, para que as belezas dele brilhem em nós como luz. Precisamos olhar para Cristo, Então eu quero dar uma olhada aqui, antes de cearmos rapidamente, né, o que João está falando. Eu quero que nós fiquemos por um tempo aqui com um olhar fixo, simplesmente em algo a respeito de Jesus, porque essa é a nossa vida. É assim que nós somos transformados. De acordo com o versículo 9b, João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Só isso eu acho que é uma lição tão grande para a nossa geração, porque a nossa geração é o seguinte: se o governo fala algo, se a cultura fala algo sobre o Evangelho, a gente fala, o Evangelho é uma fé privada, isso eu vivo na minha casa. Nós nunca estaríamos na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Simplesmente nós dizer, olha, a lei diz isso, o Império Romano não está gostando, nós não podemos falar, por que eu vou fazer isso? Vai complicar tudo, vai complicar minha vida, minha família, meu trabalho, meu emprego.
mas ele estava lá por causa da palavra de Deus. João não pensou assim: vou ficar em casa orando, eu não vou falar sobre Deus, essa cultura não ama Deus, o que adianta a gente ficar falando? Olha, eu vou guardar isso para mim. Então ele nunca seria preso. Mas a fé verdadeira não é privada. Você não pode ver Cristo e simplesmente dizer que isso é a respeito de uma parte da sua vida, porque Cristo é tudo em todos que estão nele. Então diz aqui no 9b que ele estava por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele estava preso, porque ele não ficou quieto. Que é impossível passar tempo contemplando Jesus, depois ficar quieto a respeito disso. Jesus era tão real e tão precioso para João, que ele preferia ser exilado numa ilha árida e viver sob trabalhos forçados, sendo um homem idoso, do que parar de falar sobre Cristo. E a opção que o Império Romano deu a ele é essa: ou você fica quieto sobre Cristo, ou a gente vai te banir da sociedade, porque você está perturbando a sociedade. E João não pensou duas vezes: se essa é a condição, vocês vão me banir, porque eu não vou ficar quieto sobre Cristo. João tinha olhado para Jesus, ele tinha fixado seus olhos em Cristo tempo suficiente para ele se tornar como Jesus, em sua obediência ao Pai, em seu deleite no Filho. Era mais importante para João isso do que os confortos da vida. Com quase 90 anos, ou 90 anos você numa ilha, um lugar árido, sem confortos e com trabalho forçado, não é um bom lugar, não é um final de vida que se almeje, mas contemplar Cristo e proclamar Cristo será algo muito mais precioso do que os confortos da vida. E João estava disposto a perder todos eles por causa de Cristo. Mas agora, na ilha, Deus dá a João outra oportunidade notável para olhar para Jesus. João não ficou lá na ilha meio deprimido, porque sendo velho já, Deus não guardou ele foi excluído de tudo. Ele aproveitou que estava na ilha, entre trabalho forçado aqui, trabalho forçado ali, ele contemplava Cristo. Ninguém podia impedir João de contemplar Cristo, não é? A gente vê por isso, João não podia parar, de tal maneira que prenderam ele para ele não testemunhar a palavra, e aí a igreja ganhou o Apocalipse, porque João simplesmente não podia ficar quieto sobre Cristo. E ele lhe dá uma visão, e ele faz isso não apenas para João, mas para as 7 igrejas da Ásia e para nós. Jesus quer que todos nós tenhamos uma visão profunda de quem Ele é. Essa é a única maneira que nós somos transformados. Como eu disse, não é que o humanismo secular não pode me ajudar muito, ele é um empecilho, porque ele não mostra Cristo, ele não me ajuda em nada, ele é exatamente aquilo que atrapalha. No versículo 10, João diz que ele estava no Espírito, no dia do Senhor. Significa que ele estava num dia como nós. A igreja muito cedo começou a chamar o domingo do dia do Senhor. Paulo se expressa assim, porque é o dia que ele ressuscitou. Isso significa que ele não podia estar com a igreja, não podia estar com aquelas igrejas, mas ele ainda assim, meio que sozinho, porque não podia estar, porque era totalmente impossível, não porque era longe, estava chovendo, porque ele estava com a dor nas costas, porque ele estava com um pouco de dor de cabeça, não é por isso que ele não estava com a igreja. Ele ansiava estar com a igreja. Você vai ver o tempo todo na carta de Paulo, eu quero estar com vocês. Nas suas cartas, João diz assim: eu queria falar mais, mas olha, eu nem vou escrever mais, porque eu espero estar com vocês e falar pessoalmente, o que é muito melhor. Eu quero estar olhando para vocês, eu quero estar junto. E no versículo 10, João diz que ele estava no Espírito no dia do Senhor, e isso significa que em um dos seus domingos na ilha ele estava profundamente em sintonia com o Espírito de Deus. Tanto é assim que de repente ele diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E a voz diz algo assim no versículo 11: escreve num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Eu penso muito sobre esse verso todas as vezes que eu leio ele, porque significa que a visão de João está prestes a começar, e ela está destinada não só para ele, não é apenas para ele, mas para Josemar.
para todos os filhos de Deus em todos os tempos. Aquilo que Deus estava mostrando sobre Jesus para João, Deus queria que todos nós, e isso levanta vários pontos, né? E o ponto de escrevê-la é transmitir para nós o mesmo tipo de experiência que ele teve em ver Jesus, não é? E o texto diz: escreve o que vê. Eu acho isso muito, muito, muito difícil. Não é fácil. Escrever o que você vê é difícil. É fácil escrever palavras que você ouve. Alguém fala e diz assim para você: ó, escreve aí. É fácil, nós sabemos escrever. Vai falando e eu vou escrevendo. Mas não é isso que é dito para ele. Não é fácil escrever em palavras gloriosas coisas que você vê com os teus olhos. Aí tudo é mais difícil. Se alguém falar assim, te leva num lugar, um pôr do sol lindo lá, o mar, alguém diz assim, te dá papel, descreva o que você vê. Aí você pensa, ai, ficou difícil. Se você ficasse falando para mim que era para me escrever, era fácil. Agora, eu estou vendo, isso aqui é maravilhoso, mas eu vou ter que escrever. Escreve aí, escreve mais 50 linhas sobre o que você está vendo. Tua mente está cheia de toda aquela beleza, mas como é que eu vou escrever sobre o que eu estou vendo? Então você vê, é fácil escrever palavras, mas não é fácil escrever o que você vê. E praia, montanha, escreva. Mas é possível porque Jesus disse para fazer. Tudo que Jesus disse para nós fazermos é possível. Não porque nós somos homens capazes, mas porque, como Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. É impossível produzir Apocalipse num velhinho, numa ilha. Mas Deus está falando para ele fazer. A palavra de Deus, diferente da nossa palavra, ela faz o que ela ordena. Ela não fala, haja luz, esperando que uma luz apareça e lute com as trevas. A palavra dele cria a luz. Se Jesus disse para ele fazer, então ele tem todo o céu e o poder do Espírito Santo para isso. João não pretende vir a cada uma das... Jesus não pretende ir a cada uma daquelas igrejas e aparecer como ele fez com João. Ele não podia ter feito isso, queridos. Em vez de falar assim, João, escreva o que você vê. Por que Jesus não foi para Pérgamo, Tiatira, Sardes e apareceu e mostrou as mesmas coisas? Ele não faz isso. Ele manda João ver, escrever e enviar a carta. Ele aparece para João e diz: escreve no livro que você vê e envia às 7 igrejas. E João só recebe a visão. E agora nós pegamos o livro no ano 100 ou 90 e pouco com aquelas igrejas, no ano de 1500, no ano de 2021, e lemos e vemos o que ele viu. As pessoas, elas estão cheias de enganos, as igrejas, porque elas em vez de simplesmente abraçar a palavra de Deus, final de Deus podia ter escrito as coisas na nuvem para todo mundo ver, podia. É sempre idiotice quando alguém diz para mim assim, mas Deus não pode fazer isso hoje. A questão nunca é o que Deus pode fazer. Deus poderia fazer de você um sapo, não é? Nós não vamos ficar discutindo sobre o que Deus pode fazer, é perda de tempo. Deus podia fazer qualquer coisa. Ele podia fazer eu acordar um elefante. Mas essa não é a questão. Você não acredita que Deus pode fazer? A questão não é o que eu acredito que Deus pode fazer, é o que Ele fez. É o propósito dEle. Não adianta você conversar comigo se Deus podia salvar desse modo. Isso tudo é perda de tempo. O que Deus pode fazer? Deus não podia fazer o sol parar, como fez com Josué, e ficar parado? A questão não é essa. Isso não é porque Cristo quer ser distante e impessoal de Tiatira, distante e impessoal para Filadélfia. Não, é porque Ele quer vir para nós através da sua palavra. É por isso que nós amamos a palavra de Deus. É por isso que Lutero disse, Deus se revelou para nós definitivamente num livro, com palavras escritas num livro, acabou. Sempre que você quer ter a visão de João, você vai ser enganado. Porque não é assim que Deus quer que você veja o seu filho. Ele quer que você veja através das palavras que João
viu, escreveu, e Paulo fez, e assim ele se revelou perfeitamente. Você não gosta disso? Paciência. Não amar a Bíblia é não amar a mente de Deus, nem o propósito de Deus. Imagine se as pessoas que receberam a carta de João, que é o Apocalipse, dissessem: se Deus quisesse, ele aparecia para nós. Não precisa ler uma carta que João escreveu, porque Deus pode aparecer para mim também. Se ele apareceu para João, ele pode se revelar. Essa pessoa é simplesmente uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Eu não preciso dos 10 mandamentos. Se Deus quiser me dar mandamento igual a Moisés, ele aparece para mim, porque eu creio que ele pode aparecer. Esse tipo de argumento é ridículo, além de ser diabólico. Deus quer vir para nós através da sua palavra. Ele quer que nós busquemos Ele em sua palavra. Quando nós falamos em contemplar a glória de Cristo, a sua face, é na sua palavra. Nós olhamos para a sua bondade e fixamos nossos olhos na bondade de Cristo, e o Espírito Santo nos transforma. Nós olhamos para a palavra, para a sua paciência, para a sua expiação, para a sua longanimidade, para o seu temor ao Pai, para a sua obediência, e nós vamos sendo transformados. Não queremos ver Jesus no meio de uma neblina, em algum lugar, nem em nosso quarto. Nós não precisamos. O Espírito Santo habita em nós, e Ele nos deu a sua palavra final. Tudo que você tem fora da palavra é engano, é subjetivo. Ele quer que nós busquemos em sua palavra, e que venhamos a conhecê-lo pela sua palavra, e quer que nós o contemplemos de forma constante, contínua, todo dia, através da sua palavra. E quando a gente faz isso, o Senhor está diante de sua palavra, de maneira para além das nossas possibilidades meramente racionais e intelectuais de leitura. A maneira de nós olharmos para Cristo hoje é através da palavra, e não há outra maneira. E todo argumento, eu creio que Deus poderia fazer isso, é um argumento bobo. Eu creio que Deus poderia criar 1000 mundos, eu creio também. Eu creio que Ele pode o que quiser. Deus cria do nada. Mas a questão é que Deus é um Deus sábio, e planejou e determinou as coisas de um jeito. Sabe? Crer que Deus é capaz de escrever amanhã o Salmo 23 nas nuvens é uma bobagem. Ele não vai escrever, não porque Ele não possa, e nem porque a gente não possa crer que Ele possa fazer isso, mas que Ele não vai fazer. A maneira de olhar para Cristo hoje é através da palavra, não é? Você pode ter uma visão geral de Deus na criação, mas não é salvífica. Ela só é suficiente para condenar todo mundo. Essa é a implicação clara dessas palavras no versículo 11. Escreve num livro o que você vê e envia às igrejas. Igrejas verdadeiras vão receber o livro. Elas não vão ficar querendo, não, Deus pode falar conosco sem o livro. Envia para as igrejas. E dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Porque outra razão, escrever em um livro o que ele viu, exceto para transmitir aos leitores a verdadeira maneira de contemplarmos Cristo, não é? Isso é o que eu espero que nós tenhamos hoje e amanhã e depois de amanhã. O que João viu? Ele viu Jesus. Então vamos olhar para o que João viu e vamos olhar para a Bíblia inteira vendo Cristo, contemplando Ele, sendo mudados de um grau de glória para outro grau de glória, porque nós vamos à Bíblia vê-lo e nós o vemos. Jesus estava no meio das igrejas, versículo 12. João se vira para ver a pessoa que está falando com ele, no verso 10, e o que ele viu foi 7 candeeiros de ouro e Cristo no meio deles. Então observe o versículo 20, para a interpretação dos castiçais. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e das 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, as 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Assim, a visão de Jesus que João recebe é que Jesus está entre as suas igrejas. Quando o livro for lido, Ele está presente. Ele está hoje aqui. É o que Ele está dizendo. Eu estou no meio da minha igreja.
Eu não sou mando. Eu não quis que fosse num livro para estar distante, não. Eu estou lá. Eu estou no meio da igreja. Sabe? Cristo está de pé entre as igrejas. Igrejas. Não adianta esse negócio, eu sou da igreja mundial, da igreja invisível, das igrejas. Igrejas que estão em Éfeso, igreja que está em igreja como essa igreja aqui. Sabe? Não é igreja cada um na sua casa, não, igreja mesmo. Mais de 90% das vezes que a palavra aparece na igreja, está falando de igrejas específicas, em determinado lugar. Então, envia igreja que está em Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Cristo está de pé entre as igrejas, verdadeiras igrejas. Ele não está apenas sobre as igrejas, ele não está distante das igrejas e você tem um livro. Não. Ele está no meio da igreja quando você está contemplando ele, através, a face dele, através da palavra de Deus, no seu quarto, aqui, esta noite. Verso 12b e 13a, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aqui podemos ver como a nossa leitura é feita para ser muito mais do que lembrança de algo que aconteceu com João há muito tempo atrás. Não é o que nós estamos fazendo aqui. Ao celebrarmos a ceia, não estamos só lembrando de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Nós temos muito mais do que isso. Ele começa o registro da sua visão dizendo que Cristo, que estamos prestes a olhar quando abrimos a palavra de Deus, está no nosso meio. O fato de que nós só temos como olhar para Cristo através da Bíblia, não quer dizer que ele está longe, distante, ausente. Eu só tenho um livro. Não. Quem tem um livro e quem tem um novo coração, Cristo está lá. Não é? Mas não é porque ele está no meio da igreja que ele mostrou o que mostrou a João a todo mundo. Não é? Ele está entre as igrejas, ele não está longe no tempo, nem no espaço. Não é? Porque Lutero está longe de mim no tempo e no espaço. Tem gente que está longe, não no tempo, vive aqui em 2021, mas está longe no espaço. Jesus não está longe nem no tempo nem no espaço, isso é uma bobagem. Não é? Ele não está longe no tempo ou no espaço, ele se move entre suas igrejas. Fazendo o que, queridos? Soprando, acendendo, mantendo as chamas, bruxuleantes, não é? Ele está ali mesmo quando parece um pavio, só que fumega, ele está lá para manter aquele pavio aceso, para lidar com o caniço ferido, né, o quebrado. E Jardim da Luz é um dos candelabros de Deus. Ele está no meio da sua igreja, ele nos deu a sua palavra, e ele quer nos ver o que? Queimar com a luz da sua glória, da sua face, da sua beleza, a luz do seu rosto, a luz das suas perfeições. É sobre isso que é pregar, é cultuar a Deus. Eu já disse isso, você está conversando com alguém, eu não sei porque tem tantas pessoas que têm 1000 problemas com a igreja, tem 1000 dificuldades, eu não consigo entender. O que nós temos que fazer é nos reunir e adorar Jesus. Por que as pessoas acham isso tão complicado? A igreja devia ser assim, não é possível. O que essa pessoa fez em todos os cultos? Ela não viu Cristo, então ela ficou vendo um monte de coisa que ela não gosta. A coisa mais fácil é um coração queimando pela beleza de Cristo, se reunir com outras pessoas 3 vezes na semana para se deleitarem juntos e crescerem juntos. Mas há pessoas que têm todo tipo de problema. A igreja é o único lugar do mundo que você não devia ficar cheio de coisas, porque você se reúne para olhar para a coisa que você mais ama. Jesus está aqui hoje. Esta noite, estava de manhã, quando estávamos reunidos, Ele quer nos ver queimar com a luz do seu próprio rosto, das suas afeições santas brilhando em nós, e assim Ele nos convida a olhar para o que João viu, e vai haver dias que para o que Paulo viu, que Davi viu, o que João viu, que disse assim, nós vimos sua glória,
nós tocamos o Filho de Deus. Então, para que João escreveu? Ele acaba o seu livro dizendo: se nós fôssemos escrever tudo que ele fez e falou, não haveria livro suficiente, mas nós escrevemos isso para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus, para que vocês tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Espírito Santo, com o Filho do Homem. João viu, de acordo com o versículo 13, um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem foi o título preferido usado por Jesus. O título que ele mais usou sobre ele mesmo foi esse título, Filho do Homem. Você pode pensar que isso se refere apenas à sua humanidade, porque ele se tornou um homem, mas e isso seria então só um título de humildade dele. Em vez de falar sempre dele como Filho de Deus ou como Deus, ele usava mais Filho do Homem, mas não é bem assim, não é? Apesar de a humildade dele transbordar infinitamente. Na verdade, você vê que algumas vezes quando ele falava isso, os judeus ficavam com muita raiva, com muito ódio, não é? Porque vai muito além disso, por causa do uso que Daniel faz disso. Em Daniel, por exemplo, 7, 13 e 14, ele diz que viu o Filho do Homem, ou semelhante ao Filho do Homem, e ele se refere a algo grandioso demais quando ele fala sobre isso. Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, ao Pai, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que jamais será destruído. Esse é o Filho do Homem. Os judeus conheciam Daniel. Quando Jesus disse que ele era o Filho do Homem, eles pensaram, ele está falando que ele é Deus. Então, quando João diz que viu um semelhante ao Filho do Homem, ele está dizendo: aquele que Daniel descreveu está entre as igrejas, entre os candelabros. Ele quer dizer que ele viu alguém com domínio. Ele quer que aquelas igrejas oprimidas do Império Romano, que pareciam não ter nenhuma chance, que a igreja não tinha milhões de pessoas. A igreja, mesmo todas as igrejas, se você juntasse elas, ela era muito pequena. Aquele é a igreja nos seus primeiros anos no mundo. Ela era quase nada percentualmente no mundo romano, e ela estava sendo pressionada, e eles precisavam de quê para enfrentar os seus medos? Gastar tempo olhando o domínio eterno de Cristo. E quanto mais eles vissem o domínio eterno de Cristo, menos ia parecer assustador o domínio de César. Eles seriam mais ousados. Você vê como eles iam ter coragem para viver no Império Romano para a glória de Cristo, contemplando Cristo. Olhe para ele como Filho do Homem, gaste tempo olhando para ele. O seu domínio não tem fim. O Império Romano não tem muitos séculos, então o seu domínio nunca teve início, nunca terá fim. E sobre todos os povos, e que ele governaria, o Filho do Homem, o mundo para sempre, sempre, porque o seu reino jamais será destruído. Isso embutiu o quê? Olhasse para Jesus assim, para a face de Jesus como Filho do Homem, daria a eles o quê? Coragem. O seu reino jamais será destruído. Nós estamos nele, em Cristo, então como nós seríamos destruídos? E diz: aquele que está entre as igrejas a mantém brilhando, porque ele que mantém as chamas com a luz da sua face. O que mantém uma igreja acesa não é a sua agitação, o número de pessoas reunido. O que faz ela ter luz é a luz da face de Cristo. A igreja está em torno de Cristo, tudo que ela prega é sobre Cristo, tudo que ela mostra é Cristo. Há luz ali. Não importa. Pode ser uma multidão, só há escuridão. E aquele que está entre as igrejas e mantém brilhando a chama é com a luz da sua face, é aquele que recebeu do ancião de dias, do Deus Pai, domínio, glória, o reino e todo poder e autoridade no céu e na terra. Paulo fala a mesma coisa com outras palavras. Nós precisamos ver isso hoje, assim como as 7 igrejas precisavam ver para não temer o Império Romano. Você só é acuado por nossa cultura. As pessoas falam: é muito difícil ser jovem na universidade, é difícil aqui, é difícil ali, é difícil porque você não está vendo Cristo.
Ah, eu fico muito ansioso com o amanhã, porque você está vendo amanhã sem Cristo. É difícil hoje porque você está vendo hoje sem Cristo. Se a igreja de Éfeso, de Pérgamo, vissem o Império Romano vendo Cristo, não seria assustador para eles, como não foi. É o Filho do Homem que anda no meio dos candeeiros. Isso significa que ele, com domínio eterno, que jamais será destruído, a sua igreja também não será. O Império Romano não existe mais, não é? Ele parecia ser grande, a igreja não era nada, mas a igreja ainda está aqui. Você acha a cultura hoje muito anti-Deus? Ela sempre foi assim. Logo, as bobagens que a nossa cultura fala vai ser lixo, como é as bobagens que a cultura falava 200 anos atrás. Mas o evangelho ainda vai ser o mesmo. Eu posso começar um culto de hoje, como comecei, com um sermão que alguém pregou em 1693. Mas se tudo que você faz é repetir o que um humanista secular fala sobre a alma humana nos últimos 50 anos, logo o que você falar vai ser ridicularizado não só pelos próprios humanistas seculares, que vão ter outras grandes ideias daqui a um tempo. E ele estava vestido com um manto cingido com um cinturão. Essa é a próxima coisa que João diz. Nós não queremos dissecar isso. Nós queremos que você tenha o espírito do que é contemplar Cristo. Como Paulo diz, que é o sermão, que é o que você está com a Bíblia, contemplar Ele sendo transformado de um grau de glória para outro. Então, eu só quero isso. E a próxima coisa que João diz no versículo 13, foi que o Filho do Homem estava vestido com uma túnica até os pés, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A palavra traduzida por manto até os pés não é usada em nenhum lugar do Novo Testamento, nenhum lugar. Mas ela aparece várias vezes no Velho Testamento e se referia sempre à roupa do sumo sacerdote. E o cinto de ouro, você vê que não estava igual o nosso cinto aqui, está segurando a calça, né? Não é isso. O cinto está sobre o peito, é o peitoral do sacerdote. Nós sabemos que ele levava o nome de todo o povo de Israel no peitoral, o sumo sacerdote. E o cinto é de ouro sobre o peito, que mostra duas coisas. O fato de que ele não estava em torno da cintura, era o peitoral que levava o nome das tribos de Israel. E ele é de ouro, mostrando que o sacerdócio é duradouro. O ouro tem essa coisa, não enferruja, né? Você acha o ouro que foi guardado lá na tumba, 2000 anos atrás, a tumba do faraó, 4000 anos atrás, ele está igual, ele é o ouro. Ele não foi destruído pelo tempo. Jesus não é apenas o Filho do Homem de Daniel 7, que recebe o domínio eterno sobre todas as nações. Ele está dizendo, ele é o sumo sacerdote final. Nós precisamos contemplar Cristo diariamente como sumo sacerdote final. Ah, que paz isso nos traz. O trabalho está terminado. Ele não é um sacerdote que ofereça sacrifícios, não é? Ele levou o trabalho sacerdotal ao fim. Ele terminou. Ele está com suas vestes como sacerdote diante de João. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais, com todos os seus trabalhos sacerdotais. Acabou. É por isso que aqui na frente onde eu estou, não é um altar. Não existe altar no Evangelho, a não ser a cruz. Porque altar é o lugar onde um sacrifício é feito. Abraão toda hora fazia um altar. Moisés fazia um altar. Então eles matavam um animal. Isso aqui não é santo, isso aqui não é um altar, é só uma plataforma, porque se eu ficasse mais baixo do que vocês, seria difícil nós mantermos nosso contato. Aqui na frente não é um lugar santo. Nós somos santos e devemos viver para a glória de Deus em todos os lugares. Aqui na frente não é um altar, é altar se nós fôssemos pagãos, estivéssemos sacrificando animais aqui para algum Deus, ou se fôssemos católicos, porque eles acreditam que o sacrifício de Jesus se repete todas as vezes, e que o pão vira realmente a carne de Jesus, e o sacrifício dele nunca acaba. Então eles chamam de altar, porque se é verdade essa heresia, então seria um altar mesmo, porque o sacrifício é feito de novo, mas o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Nunca chame esse lugar aqui de altar. Ele está lá como um sacerdote que acabou. A cruz é o altar. A cruz é o altar final, onde o verdadeiro sacrifício foi oferecido a Deus, foi aceito, foi pago, acabou. Quando ele disse está consumado, acabou.
Não há mais altares. Só existe a cruz. Por isso que Paulo diz, me propus saber só a cruz, eu vou pregar só o altar de Deus, o altar onde o Filho de Deus foi oferecido, onde todos os eleitos foram propiciados, onde todos os eleitos têm toda a sorte de bênçãos espirituais. O versículo 5 diz que Cristo nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. É isso que ele fez na cruz. Acabou. Isso aqui não é um altar. Você não é liberto do pecado, de alguma coisa aqui. Lá na cruz ele fez tudo. No altar. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós vamos tomar da Santa Ceia para lembrar o que foi feito no altar, onde o Cordeiro de Deus foi morto, mas ele está vivo para sempre, como você viu. Não há mais altares, não há mais sacrifícios, acabou. Esse sacerdote é tão grande que deu o seu próprio sangue uma vez por todas, em vez de matar um pequeno animalzinho que não cobria sangue de ninguém, só apontava para Cristo, para a cruz. Ele se ofereceu como sacrifício, ele mesmo, no altar que o próprio Deus preparou. Como Abraão tinha preparado o altar e ia oferecer Isaac, então, mas que ele teve um vislumbre do Jeová Jirê, porque Deus ia prover. Então o pai levou o seu filho até o monte do Calvário, mas lá ele não parou, ele foi até o fim. Não apareceu uma voz de última hora, ou ele mesmo de última hora disse, não, eu já vi que você ia fazer. Não, ele morreu, ele derramou seu sangue, ele terminou. E ele entrou no Santo dos Santos real, não naquele que foi construído, que aquilo era só uma figura, apontava. Ele entrou no Santo dos Santos dos céus com o sangue da propiciação e nos propiciou para sempre. É isso que João está dizendo. Olhe para Jesus assim todo dia. Veja, eu tinha começado a falar, nós olharmos para alguns aspectos, a sua beleza, a beleza da sua humildade. Agora João está nos mandando olhar para tudo que Jesus é. Isso nos transforma. É isso que aquelas igrejas precisavam. Não precisava que o Império Romano mudasse, ficasse mais ameno, ou ficasse mais assim, assado. Não importa o que vai acontecer com o Império Romano, ele acabou morrendo, acabou. Depois de séculos parecia indestrutível e acabou. Mas não era isso que ia mudar eles, era olhar para Cristo. Olhar para Cristo através da palavra. Ele está sempre entre os castiçais. Ele está por nós aqui hoje. Ele está sempre na sua igreja, se movendo, mantendo a chama acesa, através de nós olharmos para a sua beleza, e o Espírito Santo faz essa chama crescer, e nós contemplamos essa glória, e Ele está entre nós, não como, Ele está entre nós com autoridade, domínio eterno, com o perdão final, decisivo para todos os nossos pecados. Ele está entre nós com a nossa justificação. É por isso que quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Ele está entre nós com tudo aquilo que Ele comprou para nós, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele está em nós pelo Espírito, seu Espírito que foi derramado em nossos corações. E sua cabeça então era branca como a lã e a neve. Diz o versículo 14, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branco como a neve. Isso é notável, né? Porque nesse mesmo capítulo de Daniel, que eu estava falando sobre o Filho do Homem, não é? Onde ele diz que viu como Filho do Homem, Daniel, ele diz, ele chama o pai de o ancião de dias, e ele diz assim, eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Em outras palavras, João está descrevendo o Filho do Homem nos mesmos termos que Daniel usa para o Deus Pai. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus, porque ele é a revelação, a expressa exata imagem do Deus Pai. Quando João está descrevendo quem é Deus Pai, ele está descrevendo Cristo, que é a única expressão do Pai, o único conhecimento do Pai que você
pode ter. Ele é o caminho para o Pai. E Ele mesmo é o que você vê no fim do caminho. Você vê o Pai nele. João quer que vejamos algo aqui sobre a eternidade, né, de Cristo, e da sabedoria, da dignidade que vem com a idade. Não é? Nós podíamos chamar, se aqui a palavra não é muito adequada, né? Mas a idade eterna. Na cultura ocidental, isso talvez não tenha o impacto que tem aqui, porque nós respeitamos o processo de envelhecimento cada vez menos. Nós achamos que envelhecer ruim, é horrível e tal. E uma pessoa é admirada se ela pode manter a aparência jovem. Não era assim que a Bíblia pensa. Então, como às vezes assim, essa pessoa envelheceu bem, aquela pessoa deve ser horrível, imatura. Mas as pessoas falam que envelheceu bem quem manteve uma aparência jovem. As pessoas acham que isso é envelhecer bem, mas a Bíblia vê de outra forma. Por exemplo, Provérbios 16, então diz assim: uma cabeça branca é uma coroa de glória. Nossa cultura não acha. Tanto é assim que, por exemplo, a lei de Deus, Levíticos 19, 32, diz assim: você vai se levantar diante da cabeça branca, e você vai honrar o rosto de um homem velho, e assim você vai temer o Senhor, o seu Deus. Você vê a diferença de como nossa cultura vê a velhice e como Deus vê? Você vai se levantar diante da cabeça branca e honrar o rosto de um homem velho, e temerá o Senhor teu Deus. Levítico 19, 32. Ou seja, em outra versão diz assim: diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás a teu Deus. Eu sou o Senhor. Uma das razões que nós não queremos envelhecer é que nós associamos idade com o desvanecimento dos poderes que achamos tornar a vida valer a pena. Não é capacidade de ver, porque a gente acha que isso que vai fazer a vida valer a pena, não é algo maior do que o mundo sensorial. E o que a velhice faz? Ela tira isso, né? Capacidade de ver. Você vê, eu estou usando um óculos. Ouvir. Capacidade de pensar com mais clareza, ou então se movimentar mais, de maneira mais, sem impedimentos com o seu corpo. Nós achamos que a vida é sobre isso. O nome disso é materialismo humanista secular. Nós achamos que é a matéria que importa. O que é uma boa vida? Alguém que tem a visão boa, saúde boa, corpo bom, ouvido bom. Não olha para o mundo. Olha para o mundo que tem essas coisas boas. Vocês estão achando que eles estão vivendo em paz? Você acha que realmente hoje alguém está em paz porque a visão dele está funcionando? Porque o seu corpo está funcionando? Você está vendo uma juventude em paz? Com uma alegria indizível e cheia de glória? Mas todas essas coisas não pertencem sequer ao envelhecimento como envelhecimento. Eu diria que nós vamos envelhecer para sempre. E elas pertencem ao envelhecimento em um mundo caído. A um mundo em que foi entregue à futilidade por causa do pecado. Uma vez que Deus acabe com o pecado e a maldição, e Ele estabeleça novos céus e nova terra, o envelhecimento será uma das coisas mais maravilhosas para sempre. Quando nós tivermos 1 milhão de anos, porque nós vamos sempre ser criaturas do tempo, nós teremos um conhecimento de Cristo tão maior, da sua criação, de tudo que Ele é. O envelhecimento só está associado aqui àquilo que ainda é bom, mesmo no mundo caído: o crescente conhecimento, a verdadeira maturidade, a verdadeira sabedoria. Por isso ele fala assim dos que têm os cabelos brancos. Mas o envelhecimento no mundo não marcado pelo pecado ainda terá coisas maiores, além de não ter mais nada que o envelhecimento traz. Deus não envelhece porque Deus está fora do tempo, mas nós, quando tivermos 3 bilhões de anos, queridos, nós teríamos aprendido tanto, teríamos conhecido tanto de Cristo, toda a força ainda vai estar lá.
Todos os poderes mentais, toda a visão e audição e agilidade, nada do que é grande sobre juventude será deixado para trás, mas vai ser adicionado todos os poderes e belezas e profundidade que criaturas como nós precisam para adquirir cada vez mais conhecimento de Cristo, razão pela qual foi criado o tempo, o espaço, o universo. E isso é o que João viu em Jesus. Ele era um ancião de dias, com toda a sabedoria eterna, não é? De eternidade a eternidade, toda a maturidade e firmeza da sua vida sem início e sem fim. Mas ele não estava fraco, nem cansado, nem vacilante. Você tem contemplado mais o Império Romano do que Cristo. Por isso você fica com medo. Por isso você acha que a igreja está em perigo. Por isso que você não é ousado. João está dizendo para aquelas igrejas, comece a contemplar Cristo. Eu sou um velho numa ilha, mas está tudo tão bem. Não estou com medo de que o evangelho vai ser destruído. O evangelho está num lugar infinitamente mais alto do que o Império Romano e seu poder. É o que eu estou vendo. Contemple Cristo como Ele é, e você nada mais você vê como é. Esse mundo terrível, essas coisas. Você vai começar a ver tudo diferente, não por olhar por essas coisas, mas por olhar para Cristo. Os olhos são como chama de fogo. Coloca essa imagem em conjunto com a próxima coisa que João viu no final, já que o nosso tempo acabou. Seus olhos eram como chama de fogo, olhos deste filho do homem. Esses olhos nunca estão nublados, não é? São como chamas de fogo, não desvanecem em glória. Eles são os mais afiados olhos da clareza absoluta, conhecendo todas as coisas, em todos os lugares, em todas as mentes, em todos os corações, em cada instante. Ele não perde nada do que acontece no seu universo. Ele não perde o lugar e a posição e o que ele determinou em cada átomo de todo o seu universo. E eles estão explodindo em energia. Seus olhos, nós todos sabemos o que é o olho se inclinando, fechando, cochilando, e prestes a dormir, e meio fechado, e semicerrado por dor, para tentar enxergar melhor, ou de mau humor. E sabemos que o olho que está vivo, com admiração, entusiasmo, esperança, expectativa, energia. Nós sabemos olhar para a face de alguém e saber se o olho está com expectativa, energia, esperança, força. E olhos de Jesus eram como labaredas de fogo. O que vemos então é o cabelo branco como a neve, os olhos como fogo, sabedoria, maturidade, o ancião de dias, juntamente com a energia, a vitalidade e o zelo da sua vida que é uma fonte eterna de vida que flui, como o salmista diz, como um noivo que sai do seu tálamo, cheio de poder, e ainda com a profundidade e o amadurecimento de muitos e muitos tempos sem fim. Ele é o alfa e o ômega. E quando você contemplar Jesus no meio de 2021 assim, lembre-se, Jesus não está cansado. Olhe para Ele, olhe para o que João está dizendo para eles olharem lá diante do Império Romano. Jesus não está aflito, Jesus não está preocupado, Jesus não está ansioso, nem no primeiro século, nem no século 21. Olhe para Ele, isso vai mudar você de um grau de glória para outro. Veja quantas coisas vão mudar se você contempla Jesus assim. Ele não está aflito, não está preocupado, não está ansioso. Em vez disso, seus olhos estão em chamas de fogo, de energia inesgotável, de vida para nós, para Pérgamo e para Éfeso. Quando Jesus pensa sobre os seus planos, sobre o Jardim da Luz, para o Brasil, para o mundo, para todas as nações do mundo em 2021,
como lá no ano 100 da igreja que está recebendo Apocalipse, ele não está preocupado, hesitante, exausto, cansado. Seus olhos eram como chamas de fogo, com alegria absoluta, paixão absoluta, prazer absoluto. Tudo o que ele quer, ele faz nos céus e na terra. E muito mais, a mais, portanto, muito mais do que João viu, sempre mais para nós vermos sobre Cristo. É isso que nos muda. É isso que você tem que fazer ao tomar da Santa Ceia agora. Aqui João disse que seus pés eram como bronze. Eu não vou falar sobre essas coisas. E a sua voz era como o som de muitas águas. E sua mão direita com as 7 estrelas. E com uma espada afiada que saía da sua boca. E o seu rosto brilhando como o sol. E a reação de João é a reação de Jesus. A reação de João é descrita. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Você viu a reação de João? Ele caiu como morto. Mas a reação de Jesus: ele colocou a sua destra sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É isso que nós queremos ver a cada culto. Quando nós vemos Cristo assim, nós não ficamos atemorizados com o Império Romano, com o poder do humanismo secular, com o poder da cultura. Aquela igreja parecia fadada ao fim, não é, queridos? O que ela ia fazer? O Império Romano tinha matado todos os apóstolos. O Império Romano prendeu o último apóstolo. Ele mesmo estava morrendo. Aquelas igrejas, como nós pregamos aqui sobre cada uma delas, não eram igrejas que pareciam que iam resistir muito tempo. Mas você vê, contemple Cristo, todas essas coisas ficam tão secundárias. Você está cheio de problemas, cheio de medos e ansiedades. Qual é o meu problema? O que eu tenho que fazer? Contemple Cristo, gaste tempo com isso. É isso que você deve fazer. Em todas as coisas que você precisa está a falta da contemplação de Cristo sobre isso. E é por isso que você está com medo. E é por isso que você não está desfrutando o que João está desfrutando na ilha. Aquela paz, aquela segurança de um homem velho que vai morrer, mas sabe que a igreja não vai estar em perigo, porque Jesus anda entre as suas igrejas. E ele é o que tem o reino, como descreveu Daniel, de eternidade a eternidade. E ele está entre os castiçais, entre nós, a igreja, como o Filho do Homem. Ele é o único com poder sobre as nações e com domínio eterno e glória. É assim que ele se mostrou. E por que você então tem medo das nações? Este é o grande sumo sacerdote que expiou e propiciou os pecados de uma vez para sempre com sua roupa de sumo sacerdote. Então, porque nós achamos que o pecado não vai de alguma maneira vencer? Não, nós sabemos que a graça vai ser superabundante, não simplesmente em a gente ir claudicante, ela é um poder de Deus em nós. Ele é tão velho quanto essa palavra pudesse ser usada. Ele nunca começou, mas a gente tem que usar nossas palavras. Então ele é o ancião de dias, descrito, mas ele, apesar disso, tem uns olhos como as chamas de fogo. Não há nada que está acontecendo que está deixando Jesus preocupado. Ele está entre as suas igrejas. E contemple Jesus agora em 2021. Deixe o seu poder real, seu perdão sacerdotal, sua sabedoria eterna, que é o que está sendo mostrado aqui, sua esperança sempre presente em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, como chamas de fogo. Contemple isso, contemple Cristo. Encha o seu coração de confiança, de novo e de novo, que os anos vão passar e sempre vai estar tudo bem com a igreja. João morreu há 2000 anos atrás, mas nós estamos aqui. Nenhum eleito deixou de ser chamado nos últimos 2000 anos. Nada que o mundo fez impediu em nada o que Deus decretou para todas as gerações. O Império Romano não existe mais, mas a igreja está aqui. Viver a vida do chamado de Deus é isso, sabe? Nós somos libertos para ver Cristo. Tudo o que você precisa é ver mais de Cristo.
Tudo que você precisa ver de Cristo está na palavra de Cristo. E você pode ver diariamente. É sobre isso que é o culto. É sobre isso que é a nossa vida. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.